muita alegria que damos início a mais uma palestra do nosso ciclo de conferências, Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, hoje com o professor Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, por uma nova ciência, conhecimento prudente para uma vida decente. Eu iniciaria com uma saudação do professor Elcio Trindade, fundador do ILEA, ex-reitor dessa universidade e ex-reitor da UNILA, e atualmente assessor de Relações Internacionais do ILEA. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu caro Boaventura, meu ilustríssimo diretor José Vicente, assessor, faz isso. É uma grande satisfação, tendo retornado ao Brasil e abandonado as minhas últimas funções de reitor da UNILA, em Foz do Iguaçu, eu me reencontro com este caro e ilustre professor Boaventura dos Santos, que me levou a ir especialmente a Brasília para assistir o seu doutoramento honoris causa por aquela universidade. Eu jamais esquecerei, não só tudo que eu ouvi e do contexto no qual foi feita esta belíssima conferência, mas sobretudo porque, vendo um pouco mal e circulando em torno daquele espaço do Darcy Ribeiro, eu caí com toda a naturalidade numa daquelas, como é que se chama, gotas baçando, como diz o José Vicente, e me molhei até a cintura, mas só que eu caí tão infantilmente que não aconteceu nada comigo. Só perdi alguns equipamentos eletrônicos. E aí, depois de ter assistido a belíssima conferência do nosso caro Boaventura. Mas o que eu queria dizer, aproveitando a oportunidade, é que Boaventura tem uma relação profunda com essa universidade. E por coincidência, quando eu fui eleito reitor em 1992, né, José Vicente? O José Vicente, sempre muito antenado, naquela época, o meu pró-reitor de pesquisa, nós tínhamos um pró-reitor de pós-graduação que era um pouco lento, então eu dividi a pós-graduação separada da pesquisa, porque a pós-graduação caminha em geral sozinha, e botei o José Vicente para ser o pró-reitor de pesquisa. Bom, meu caro Boaventura, você não pode imaginar que 15 dias depois, em que trabalhadores sem terra foram impedidos de entrar na faculdade de Direito para ouvir uma conferência do nosso grande educador Paulo Freire, o José Vicente organiza o primeiro seminário que se chamava Violência, Cidadania e Justiça, onde ele conseguiu colocar no auditório nobre da universidade, no salão nobre da universidade, membros do MFC, representantes da força pública que os reprimia, Brigada Militar, para discutir isso face a face. Então, isso foi uma marca da criatividade do nosso pró-reitor da época e que hoje, com tanto brilho, está dirigindo esse instituto. Eu quero dizer com toda honestidade, desculpe se eu estou me alongando um pouquinho, que imaginaram por aí, problema entre reitores, que eu fiz esse Instituto de Estudos Avançados, em 93, porque eu queria preparar um cantinho para mim quando deixasse ser reitor. É evidente que isso não tinha nada a ver. E este instituto pagou um preço muito alto. Ele ficou durante vários anos dirigido por pessoas que não eram de altos estudos, até que, pouco a pouco, o peso da história desse instituto foi permitido que ele fosse se transformando num verdadeiro instituto de estudos avançados, e o Zé Vicente é o cume desse processo. Então, nesse sentido, a vinda do Boaventura é um dos indicadores
deste critério de que altos estudos é isto aqui. A discutir as grandes questões no mundo globalizado, pensando nas questões fundamentais da sociedade e, ao mesmo tempo, oportunizando a professores e a estudantes de todas as áreas de poderem usufruir de oportunidades como essa. Evidentemente que o centro dessa nossa noitada é o Boaventura. Vocês certamente o conhecem pela vasta literatura que ele já produziu, se tornou um dos pensadores mais atuais, que começou com aquele livro que nos inspirava no início da reitoria, Pelas Mãos de Alicia, e depois nos encontramos em vários encontros internacionais, uma vez no México, quando ele escrevia um dos seus últimos livros daquela ocasião, e nós estávamos profundamente antenados, porque ele sempre foi uma referência para o Zé Vicente e para mim, um aprendiz de feiticeiro, mas que aprendi muito com o nosso Boaventura. Evidente que é dispensável fazer uma biografia dele. Todo mundo conhece a sua brilhante carreira, a sua vinculação com a Universidade de Coimbra, em que ele recebe um bom número de estudantes brasileiros que estão lá fazendo pós-doutorado, doutorado. Ele é um cometa que circula em várias partes, de vez em quando está no computador e ele está mandando uma carta sobre o último tema que ele tratou para os seus amigos, para reagirem, para manifestarem-se sobre o que ele escreveu. Então é um homem extraordinariamente atual, atuante, e que tem uma liderança internacional indiscutível e invejável. Portanto, sem maiores demoras nessa pequena introdução, gostaria de dizer que é com grande satisfação que o nosso Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados o recebe. E para mim é uma grande honra iniciar as minhas atividades de assessor de relações internacionais do diretor, que eu faço com toda a gratificação dessa relação, que já foi às vezes conflituosa, mas que se aproxima cada vez mais. Muito obrigado. Bom, só resumidíssimo o currículo do professor Boaventura. Eu só vou dizer então que ele está lançando o seu 98º livro, O Direitos Oprimidos, que é uma parte da sua tese em Yale, do qual, cujo trabalho de campo foi uma pesquisa em uma favela do Rio de Janeiro, e aí ele cunhou algumas expressões que estão na literatura, o direito achado na rua, o pluralismo jurídico, etc. E faço parte daquilo que eu vou chamar os colossos da sua obra, que estão todos no site do Ideias. Né? E, por outro lado, ele tem um conjunto de obras que eu vou chamar de dardos, né? Que são livros de combate. Está lançando aqui também o último, que é Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento, escrito em conjunto com a professora Maria Helena Chauí, da USP. E, só para concluir, o professor Boaventura está coordenando hoje um projeto chamado Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo. E hoje ele recebeu um convite, aceitou de participar de um projeto, não sei se será aprovado, de um MCT chamado Violência e Segurança Pública, coordenado pelo professor Sérgio Barreira, e no qual nós participamos. E, se tudo der certo, nós vamos montar uma aliança entre o SES e o IDEC. Boa tarde a todos. Meu querido amigo Elgio, muito obrigado. Fico muito feliz de te ver aqui e de estarmos mais uma vez juntos. Realmente, há muitos anos já tínhamos estado quando eras leitor e depois em muitas outras ocasiões. E quanto ao Zé Vicente, quem conhece o Zé Vicente sabe que ele, além de ser um grande intelectual, é um sedutor. E é por isso que eu estou aqui hoje. Já fiz uma palestra hoje, de 1h30 na URSS, sobre as epistemologias do Sul e a renovação das ciências sociais. E ele, enfim, como se eu estivesse hoje aqui convosco,
para continuar o debate, que, em boa verdade, devia ser apenas a responder às perguntas que hoje o reitor não deixou que fossem feitas. Porque havia urgências de horários, tudo muito controlado. Aqui no Rio Grande do Sul, como sabe, são todos uma grande... muito Europa, exatamente, Europa do Norte, a gente não gosta nada disto, nem Europa do Sul, hoje em dia estamos a sofrer um pouco o colonialismo da Alemanha outra vez, mas de facto não foi possível prolongarmos o debate e depois retiraram, aliás, o convívio dos jovens com que eu gostava de ter ficado mais tempo. Então, aqui eu aceito vir aqui exatamente porque na continuação do dia de hoje, certamente pessoas diferentes, para vos dar alguma referência deste tema que foi escolhido e que eu tenho muito gosto em falar convosco, porque tenho um grande respeito pela obra que o José Vicente tem vindo a construir nesta Universidade, na Vileia, internacionalmente, na Associação Internacional de Sociologia. Tem sido um colaborador com o meu centro, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, colaboramos há muito tempo. E é realmente também uma referência para nós e uma grande inquietação epistemológica também no seu trabalho, sendo aquele geração de investigadores, de pesquisadores sociais que tomaram a iniciativa de fazer alguns tipos de trabalhos que nós, sobretudo os mais à esquerda e mais críticos, nunca pensavam que deviam ser feitos ou podiam ser feitos. Trabalhar com a Polícia Militar, trabalhar com a Polícia de Segurança Pública, como dizemos em Portugal, com os militares, porque foi sempre uma fronteira um bocado hostil às ciências sociais. A gente viu-os mais como agentes de repressão do que propriamente outra coisa. No entanto, quando ele começou a falar de que lecionava direitos humanos à Academia Militar, depois vi os frutos disso. Não sei se na prática ainda se nota muito, mas obviamente que tive o gosto de receber em Coimbra militares que estavam a fazer doutoramento, e um deles está a terminar o doutoramento em Direito neste momento, e que são dessa geração que começou a aprender a ideia dos direitos humanos também se aplicava a militares e polícias, o que é uma grande conquista civilizacional. De modo que eu tenho todo o gosto em estar aqui. E no fundo, como eu fiz a palestra hoje, não gosto nada de me repetir, eu hoje o que eu estive a falar de manhã é do fim de uma história de que eu vou contar agora ao princípio. Portanto, podemos conversar um pouquinho sobre o que é que me trouxe até às epistemologias do Sul. E de facto, muita coisa. E algumas das últimas produções nem sequer foram mencionadas, porque ele não consegue, tal e qual como eu, ele escreve bastante, e os últimos livros não foram estes que ele disse. Os últimos livros foi Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos e A Cor do Tempo Quando Foge, ambas publicados no final de 2013 pela Cortês. E ainda este ano vai ser lançado outro, que é o segundo volume do Direito dos Oprimidos, que é sobre justiça popular em Cabo Verde, que é uma coletânea de todos os trabalhos na área de Sociologia do Direito que eu tenho vindo a fazer. Bem, como é que eu cheguei a uma problemática? Há bocado tive o gosto de saudar estudantes e professores que vieram do Rio Grande, não foi? Vocês lá atrás? Bom ver-nos, vão estar aí. Tem muito nos ver. E tirámos as nossas fotos. Não puderam vir de manhã. A razão pela qual eu tenho vindo com grande inquietação a trabalhar a questão das epistemologias do Sul decorre e tem muito a ver também com o trabalho, este Direitos Oprimidos, quando eu, para fazer a minha tese de doutorado na Universidade de Yale, vivi numa favela do Rio de Janeiro, a que chamei Pazarga, porque era o tempo da ditadura, de 1970, há muitos anos. Vejam como esta tese só agora, 40 e tal anos, é que depois é publicada. Saiu em inglês, saiu em espanhol, mas não saiu em português, porque eu nunca tive paciência para isso. E agora está aí, e ela era, já nessa altura, uma certa inquietação da minha parte acerca do modo como as ciências sociais, porque entrei numa geração que aprendia Sociologia nos Estados Unidos, no melhor momento daquela sociedade, que é hoje uma sociedade conservadora. Na altura era uma sociedade muito mais interessante, com um movimento negro muito forte, o movimento dos direitos civis, a luta contra a guerra no Vietnã,
e que foram momentos, foi um grande momento da sociologia crítica, da crítica ao tal de Parsons, da emergência de uma sociologia marxista de diferentes matizes e, portanto, do nosso ponto de vista, era fundamental no nosso trabalho sermos objetivos, mas não neutros. Portanto, estudar com cuidado, usando as metodologias das ciências sociais, mas termos o cuidado de saber de que lado estamos. Estamos do lado dos opressores ou do lado dos oprimidos. E isso foi muito importante como formação e, para mim, vivendo na favela, naquela altura onde gente marginalizada, estigmatizada, discriminada, quase toda ela afrodescendente, como podem imaginar, nessa altura, era gente de uma sabedoria extraordinária. Eu ficava durante o dia na favela, naturalmente falando, muitas vezes com as mulheres, porque os homens iam trabalhar, e portanto durante o dia à noite, nos botequins é que falava com os homens, durante o dia era mais com as mulheres, mas havia os sapateiros, havia os outros que ficavam a trabalhar na favela, e que sabedoria eu aí vi de vida, de gente como na margem da sobrevivência e da estigmatização conseguiam saber tanto sobre a vida, que eu aprendi com o pai de santo do terreiro na favela naquela altura. Portanto, já há muitos anos. E foi aí, hoje, quando vemos a ecologia dos saberes e aquilo que eu falo na gramática do tempo e noutros livros sobre as epistemologias do solo, de alguma maneira aprendi muito aí. Isto é, aprendi que o meu conhecimento científico ou social era um conhecimento válido, obviamente, no qual, aliás, eu investi toda a minha vida, mas era um conhecimento incompleto. Havia outros conhecimentos, que não o conhecimento científico, que mereciam o meu respeito. Certamente não para fazer teses de dissertação de doutoramento, mas para outros objetivos. E que era esse o conhecimento que geria a vida daquelas pessoas. A grande maioria das pessoas do mundo não vive segundo o conhecimento científico da sua vida cotidiana. Vive com outros saberes, que entretanto nunca chegam à universidade, nunca são considerados saberes, são considerados opiniões, superstições, senso comum. Temos uma série de nomes para estigmatizar o conhecimento pelo qual a grande maioria da população do mundo vive. E, portanto, pareceu-me que era importante, pelo menos, conhecer a minha ignorância. E ter consciência, e desde então, eu pauto-me por essa máxima que conheceis da gramática do tempo, do grande filósofo do século XIV, Nicolau de Cusa, sobre a chamada ignorância esclarecida. O que nós podemos aspirar na vida académica, na vida científica, é sermos ignorantes esclarecidos. O ignorante é aquele que não sabe que é ignorante. É aquele que pensa que sabe tudo. O ignorante esclarecido é aquele que sabe, ou aquela que sabe, os limites do seu conhecimento. E como tem limites do conhecimento, obviamente que valoriza outros conhecimentos. Como eu dizia hoje de manhã, se eu quiser ir à Lua, preciso do conhecimento científico. Se eu quiser preservar a biodiversidade da Amazónia, eu preciso do conhecimento indígena. Portanto, eu preciso de diferentes conhecimentos para diferentes objetivos. E, portanto, há aqui uma concepção pragmática do conhecimento que deve ser trazida. Como dizia o William James, um grande filósofo americano, a gente deve começar pelas últimas coisas. As últimas coisas é as consequências dos nossos atos. Um dos grandes problemas da ciência é que nós não somos responsáveis pelas nossas ideias, de alguma maneira. E pelo impacto que elas têm. E nós vivemos hoje, dramaticamente, isso, que é um conhecimento técnico, científico, por exemplo, económico, que é veiculado pelas grandes agências multilaterais, como o MFI, ou o Fundo Monetário Internacional, ou o World Bank, ou o Banco Mundial, e que, como sabem, repetidamente estas instituições dizem que cometeram erros. O Fundo Monetário Internacional ainda agora acaba de dizer que cometeu erros na maneira como tratou a dívida soberana da Grécia, que cometeu erros na maneira como tratou a dívida soberana de Portugal e os outros países. Reconhecem os erros, já o tinham feito no México, já o tinham feito na Tailândia, já o tinham feito na Tanzânia, e eu sou do tempo em que o FMI tinha um escritório no Planalto. Lembro-me de jantar uma vez com o vosso presidente, Fernando Henrique Cardoso, como sociólogos éramos amigos, e realmente a dizer, bom, há aqui um escritório do FMI. Há muitos anos, portanto, pois sois credores do FMI. Mas não era essa a realidade nessa altura. Hoje é Portugal que o é neste momento. Não é? E, portanto, eles cometem erros, mas nada lhes acontece. Isto é, estes erros significam desemprego, abandono de famílias, suicídios,
a taxa de suicídio tem aumentado no sul da Europa. Abandono, crise social, privatização da saúde, privatização da educação. Mas não são responsáveis por nada. Cometeram um erro, nada lhes acontece. Continuam a dominar. É esta e realmente a injustiça cognitiva que existe no mundo. E, portanto, todo o meu trabalho, desde há muito tempo, é tentar que haja justiça cognitiva. É que não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Isto é, sem que não haja mais justiça entre os diferentes conhecimentos. Porque aquilo que o Fundo Monetário hoje reconhece, nós já o tínhamos dito, que era errado. E não estamos a falar do popular que se protesta na rua, estamos a falar também dos cientistas sociais, economistas, sociólogos daquela região do mundo. Mas não nos ouviram e, portanto, há aqui também uma questão de injustiça cognitiva que nos é extremamente prejudicial. E, portanto, eu habituei-me desde cedo, trabalhando exatamente com gente que vive estigmatizado, marginalizado, a reconhecer quanto de sabedoria eu podia receber, tentando distinguir o que é o conhecimento e a sabedoria. Dar sentido à vida. Dar sentido à dignidade de existir. Que é uma coisa que não é preciso nenhum curso universitário para ter. E, portanto, em condições muito difíceis em que esta gente vivia, por isso, hoje toda a gente sabe que eu fiz o trabalho no Jacarezinho, mas, que é uma favela do Rio de Janeiro, mas ela ficou muito conhecida no meio académico como Pasárgada, que é o nome, como sabem, do poema do Manuel Bandeira. A razão pela qual eu lhe chamei Pasárgada foi para não identificar, porque era o tempo da ditadura, o trabalho da Associação de Moradores na favela era feito fundamentalmente por comunistas, por gente que estava na ilegalidade, na clandestinidade, os grupos do Brizola, etc. E, portanto, era preciso não manter a identidade protegida dessas populações. Só em 2005 é que eu revelei na favela, na rádio comunitária, que efetivamente eu tinha sido o criador daquele nome, porque pobres dos habitantes, moradores do Jacarezinho, nos últimos 20 anos, tinham recebido muitas visitas de antropólogos e de sociólogos americanos que vinham ali perguntar se ali era Pasárgada. Eu dizia, mas que é isso? É o Jacarezinho, não é Pasárgada e tal. O problema é que eles tinham lido o meu texto, que realmente circulou muito, sobre o direito de Pasárgada, Law and Legal Reasoning in Pasárgada. E, portanto, pensavam que a favela era Pasárgada e não era o Jacarezinho. De modo que são outros tempos, mas esse problema da injustiça cognitiva global preocupou-me desde o início. Precisamente porquê? Porque eu acho realmente que o nosso conhecimento, o conhecimento científico, é muito imprudente em muitos aspectos. Dei agora um exemplo caricatural do FMI, dos economistas do FMI. Mas nós próprios somos muito imprudentes, muitas vezes, no conhecimento científico. Sobretudo, inclusivamente, naqueles que partilham muito das ideias, porque tinham a obrigação de fazer melhor, de uma sociologia crítica, de uma ciência social crítica, por exemplo, de origem marxista, que é a grande influência no meu trabalho, como podeis ver, os primeiros capítulos deste livro são uma teoria marxista do direito e da sociedade. O grande problema foi que nós tivemos a ilusão durante muito tempo de desenvolver teorias de vanguarda. E o problema da vanguarda, como eu dizia de manhã, é que a vanguarda tem que se separar da sociedade para a poder guiar. E, portanto, sempre que as coisas não correm bem, a culpa não é da teoria, é da prática. O teórico continua a defender as suas ideias e encontra uma racionalização para aquilo que se passou. E, portanto, na própria vida académica, até naqueles que estão mais preocupados com a emancipação social, muitas vezes ocorreu essa irresponsabilidade, essa ideia de que nós temos que continuar a guiar as sociedades. E é por isso que eu dizia que eu me considero um teórico de retaguarda, não um teórico de vanguarda. E isso aprendi com os zapatistas, com o subcomandante Marcos, que já não existe, como sabem, ele declarou a sua própria inexistência recentemente. Isto é, caminhar com os movimentos sociais, trabalhar com eles, porque grande parte das inovações teóricas que eu tenho vindo a trazer, tenho que as atribuir a quem e com quem trabalhei. Desde a favela até hoje, esta cidade marcou muito, obviamente porque a partir de 1989 comecei aqui a fazer um trabalho sobre o orçamento participativo e a democracia participativa. Esta cidade foi absolutamente inovadora nestas ideias de democracia participativa e depois, a partir de 2001, o Fórum Social Mundial. Foi aqui que nós pudemos realmente
começar a ver a diversidade dos movimentos sociais, o que eles nos tinham a ensinar e com quem podíamos trabalhar. E foi algo que hoje está em crise. Os mais jovens nem sequer se lembram, se calhar, já do Fórum Social Mundial, mas foi realmente muito importante. Nós tivemos aqui em 2001 movimentos indígenas da Amazónia que viviam a 60 km de distância e que há séculos que estavam ali e não se conheciam. Vieram-se conhecer a Porto Alegre. Nós começámos a ter a ideia de que realmente a emancipação social tinha muitas leituras. E, curiosamente, não era apenas um movimento operário, eram outros movimentos sociais. Os mais velhos recordam-se que o movimento operário brasileiro, os sindicatos, etc., se recusaram a participar no primeiro fórum. Porque para eles o movimento revolucionário é o movimento operário, os outros são mulheres, LGBT, indígenas, afro. Não tem muito interesse. Mas quando viram a pujança do Fórum Social Mundial, deram-se conta que era preciso participar. E a partir dos fóruns seguintes, já estiveram todos presentes. Esta riqueza e esta diversidade veio-nos mostrar que há uma riqueza de concepções, de dignidade, de emancipação, de libertação, que não cabem num pensamento único. Porque muitas ideias a que nós atribuímos uma ideia progressista, emancipadora, pode ser extremamente repressiva, vista de outra perspectiva. Eu conto sempre a história, porque acho que é importante, que nós, quando no ano passado estávamos a participar na organização do Fórum Social Mundial de Tunis, que se realizou em Tunis, o objetivo do Conselho Internacional tinha sido muito claramente que o tema daquele Fórum Social Mundial fosse os direitos humanos. Porque era na Tunísia que tinha começado a Primavera Árabe. E, portanto, era uma luta pela democracia, pelos direitos humanos, porque não prestar homenagem aos tunisinos e a todo o Maghreb e fazermos um Fórum Social Mundial sobre os direitos humanos. Os colegas do Maghreb recusaram-se terminantemente que o título e o tema do Fórum Social Mundial fossem os direitos humanos. Porque os direitos humanos para ele é uma armadilha ocidental. É uma imposição do imperialismo ocidental. Como podeis calcular, nós estamos a falar de horríveis capitalistas, estamos a falar de MSTs, de movimentos, etc., que ficaram chocados com aquilo. Como é que é possível que os direitos humanos sejam realmente uma armadilha ocidental? Conhecendo um pouco da história é fácil de ver. Porque em 1798, quando Napoleão chega a Alexandria para invadir o Egito e colonizar, ele faz uma proclamação, e nessa proclamação, tem isso, aliás, no texto, se Deus fosse um ativista de direitos humanos, faz uma proclamação em que diz: eu venho aqui, não vos venho invadir, eu venho vos trazer os direitos humanos. Foi assim. É uma proclamação notável que eu aconselho a toda a gente a ler. Está disponível em todas as línguas. Leiam. Porque realmente é um conquistador que vem com toda a ideia dos direitos humanos. Vem da Revolução Francesa, como podem imaginar. E trago depois, em nota de rodapé, a reação de um grande cronista egípcio, Al-Jabarti, que estava a ver os navios a entrarem e a penetrar e a invadir Alexandria e o Egito, e ele a olhar para aquilo e dizer: como é que este homem, que nos está a invadir, que nos vem colonizar, que nos vai submeter, tem-nos a dizer que vem em nome de direitos humanos? Que coisa ímpia! Obviamente, um cronista islâmico. Obviamente. E, portanto, do ponto de vista do Maghreb, os direitos humanos chegaram como uma imposição colonialista. E houve muita conversa até que chegámos à possibilidade de fazer aquilo que é fundamental hoje no meu trabalho, que é a tradução intercultural. Porque os direitos humanos são basicamente uma narrativa de dignidade humana. Mas uma narrativa muito específica, que podemos depois detalhar quais são os seus limites e as suas potencialidades. Portanto, há outras narrativas. E, curiosamente, foi a palavra dignidade que nos uniu. Porquê? Porque a palavra dignidade aparece 40 vezes ou mais no Corão, e é um termo fundamental para as cosmovisões indígenas aqui do continente latino-americano. Sobretudo nos indígenas andinos, mas também amazónicos. Conceito de dignidade, de respeito. Obviamente que os indígenas não falam de socialismo ou de emancipação nesse sentido. Falam de dignidade e de respeito. Portanto, o termo dignidade era um termo que congregava pessoas. O termo de direitos humanos era um termo que dividia pessoas. Portanto, isto, para mim, é fundamental ter entendido que uma concepção que facilmente se considera universalista, a gente fala dos direitos humanos universais, afinal não era. Era uma imposição. E quando começamos a pensar isto com os instrumentos epistemológicos de que hoje dispomos, nós vemos que isto acontece em todas as coisas que a gente pode imaginar.
Porque nós temos hoje ideias que são, como eu há pouco dizia, a própria ideia do universalismo europeu, que é grande conceito fundamental do Adorno e do Horkheimer, por exemplo. Como é que é possível que este conceito tenha tido tanta corrência como o excepcionalismo europeu? Obviamente, quando se for europeu não é universal, se for universal não é europeu. É uma contradição. E, no entanto, foi sempre assim que ele foi visto, porque foi esse excepcionalismo eurocêntrico que foi criado. Portanto, nós partilhamos a ideia de que é preciso descolonizar as ciências sociais e descolonizar o conhecimento em geral. E descolonizar, eu hoje de manhã, obviamente não vou repetir isso, dei uma série de áreas e de pistas para onde essa descolonização pode ter lugar, inclusive ao nível dos fundadores da própria sociologia. Mas quero-vos dizer que tudo isto tem um andamento e uma trajetória que começou com um discurso sobre as ciências, publicado aqui no Brasil, com muitas edições. Esse discurso sobre as ciências é a primeira vez que eu faço uma análise epistemológica de crítica, ainda muito longe das epistemologias do Sul, em que faço uma análise crítica do positivismo científico. Das ciências em geral e não das ciências sociais em particular. Eu tinha tido, afortunadamente, a possibilidade de estagiar durante um tempo no Max Planck Institute de Stana Magazine, que era um instituto que nessa altura tinha 2 diretores. Um diretor de Ciências Sociais e Humanas chamado Jürgen Habermas e de Ciências da Física e Naturais, Carl von Weizsäcker. E ao almoço juntávamos muitas vezes conversando, 2 diretores, um das Ciências Sociais e outro das Ciências Humanas. E era um diálogo extraordinário para tentar mostrar, nós éramos jovens, obviamente, estavam ali 2 grandes gurus da filosofia e da ciência e da epistemologia, e nós íamos absorvendo e discutindo numa relação, aliás, extremamente igual, não é? E, portanto, aí começou a crítica que, afinal, obviamente, desde a mecânica quântica, desde muita problemática, Weizsäcker tinha sido, obviamente, uma pessoa muito fundamental nesta área, da problematização, que ele falava, com o princípio da incerteza, era muito importante trazer aquilo que se viria a chamar mais tarde as ciências da complexidade. E, portanto, isto era uma crítica ao positivismo, ao determinismo, às próprias leis, ao conceito de lei, e, portanto, este foi o primeiro debate que nós tivemos. E esse foi extremamente formador para aquilo que eu chamei o novo senso comum. A ideia de que a ciência deve realmente fazer uma ruptura do senso comum, que muitas vezes é colonialista, é capitalista, é discriminador, e, portanto, deve romper com esse senso comum, mas com o objetivo de criar um novo senso comum. A ciência não pode ficar num privilégio de cientistas, tem que ser, obviamente, devolvida à sociedade e transformada num novo senso comum. Mas nessa altura não entrava com outros saberes, era uma lógica dentro da ciência. E isso vai também ter lugar no livro que se segue, que é a Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, que em parte foi escrito aqui, no Instituto de Estudos Avançados da USP. E, portanto, é também uma reflexão, já muito mais desenvolvida, do que é essa questão do conhecimento científico, como é que ele se posiciona na sociedade. E aí defendo 2 conceitos, que são 2 formas pelas quais eu vou começar a ver aquilo que se chama, se virmos a trajetória, é definir o que é o pluralismo interno da ciência. Eu tinha aprendido já dos meus trabalhos que fazer ciência não é uma coisa monolítica, pode-se fazer ciência de muitas maneiras. E, portanto, há um pluralismo interno no próprio fazer científico, em todas as áreas. E quem trouxe uma grande novidade nesse domínio epistemológico foram as mulheres. A epistemologia feminista, da Sandra Harding, da Hannah Haraway. Foi gente que trouxe outra maneira de fazer ciência. Que, aliás, aqui, Ana Cristina Regner, que é daqui, do Rio Grande do Sul, a crítica que ela faz na tese dele, no trabalho dela, contra as concepções machistas, obviamente, da própria teoria da evolução das espécies do Darwin, a partir de uma perspectiva feminista. Isto foram coisas novas para todos nós naquela altura, hoje provavelmente, obviamente para muitos de vós não são. Mas nessa altura foram o pluralismo interno que eu defini a partir de 2 conceitos fundamentais nestes trabalhos. O primeiro é que há, na própria aplicação da ciência, não é ainda a criação da ciência, é na aplicação da ciência, há 2 formas de aplicar. A aplicação técnica e a aplicação edificante. Isso é o conceito fundamental da introdução à ciência pós-moderna.
Isto é, há uma aplicação da ciência que é fundamentalmente um know-how técnico e há uma aplicação da ciência que envolve também, além do know-how técnico, o know-how ético. Por isso é edificante. No sentido em que o cientista se compromete com os problemas da sociedade e não vê a sociedade como um mero objeto, qualquer que seja a área em que trabalha. E, portanto, compromete-se com os resultados, é responsável pelos resultados e tem uma ética de cuidado. Aqueles que são da educação lembram-se talvez de um texto que foi, aliás, produzido para uma revista aqui dos educadores do Rio Grande do Sul, chamada Pedagogia do Conflito, em que exatamente o primeiro conceito que eu uso é a diferença entre a aplicação técnica e a aplicação ética da ciência. Portanto, aqui mostra-se já uma forma de pluralismo interno da ciência. Segue-se um segundo momento, que é o momento em que eu vou tentar mostrar que mesmo dentro do conhecimento moderno, eurocêntrico, há duas formas de conhecimento. O conhecimento de regulação e o conhecimento de emancipação. Isso é fundamental na Crítica da Razão Indolente, no livro da Crítica da Razão Indolente. Porquê? Porque o conhecimento é sempre um processo através do qual se vai de um ponto de ignorância para um ponto de saber. Só que é fundamental definir o que é um e outro. O que é ignorância e o que é saber. E eu tento mostrar que no conhecimento de regulação, a ignorância é o caos, o saber é a ordem. No conhecimento de emancipação, a ignorância é o colonialismo e o saber é a solidariedade. E tentar mostrar que na modernidade ocidental houve esta tensão entre estes dois conhecimentos. E o que aconteceu é que, recentemente, há pouco e pouco, à medida que a ciência se transformou numa força produtiva do capitalismo, a ciência, o conhecimento de regulação, dominou. E dominou e colonizou o próprio conhecimento de emancipação. E, portanto, hoje, a solidariedade seria uma forma de ignorância, o colonialismo uma forma de saber. Uma inversão total do que era o paradigma do conhecimento de emancipação. Portanto, tudo isto ocorre ainda dentro de um pluralismo interno da ciência, que depois vai ter um contributo fundamental da epistemologia feminista e depois, com outras epistemologias, damos o terceiro, que é o momento que, de alguma maneira, conheceis, a partir da gramática do tempo e dos outros textos que estão publicados, acaba de sair um nos Estados Unidos sobre a epistemologia da sábado, não está ainda disponível em português, que é o que eu chamo de pluralismo externo. Já não é o pluralismo interno da ciência, é o pluralismo externo, isto é, há ciência e há outros conhecimentos. Portanto, a ciência é um bloco importante, decisivo, do conhecimento moderno, que, aliás, é extremamente diverso. Que, aliás, nas ciências sociais está cheio de eurocentrismo e de tradições que, dentro da própria Europa, foram suprimidas. Como eu sempre chamo a atenção, é um conhecimento científico extremamente diverso, que fez opções extraordinárias. Eu conto sempre a história do Pascal, que certamente já me ouviram em alguns dos textos. Porque é que o Pascal morreu louco, angustiado, naturalmente, com a ideia de que não podia demonstrar a existência de Deus, o que eu compreendo, porque respeito inteiramente o Pascal. Por isso, certamente, os seus preceptores no colégio onde estava seriam responsáveis por isso. Mas é uma pergunta notável. Como é que um humano pode ter um conhecimento certo sobre uma coisa que não é humana? Esta é a pergunta do Pascal. Portanto, o Pascal diz: eu, como humano, não posso conhecer o divino, não posso provar que existe Deus. O que eu vou fazer é apostar na existência de Deus, que é outra coisa. Então, sobre o seu trabalho, a famosa aposta de Pascal, sobre o qual temos um texto na gramática do tempo, é exatamente esta. É dizer, bem, o que é que me acontece se eu apostar em que Deus existe? Bem, eu vou fazer uma vida muito virtuosa, não vou cometer pecados, eu vou ter muito cuidado com a minha vida, etc. Se chegar ao fim da vida e chegar à conclusão que Deus não existe, bem, pronto, falhei, mas a verdade é que tive uma vida virtuosa. Já é alguma coisa. Se eu apostar que Deus não existe, eu vou cometer todos os vícios, vou ser lascivo, claro, o sexo aí é dominante, coitado de Pascal, e eu completamente assustado com isso. Eu vou ter uma vida lasciva, uma vida de pecado, e depois chegar ao fim da vida e Deus existir. Há condenação eterna. Não vou cair nessa. Então o melhor é a gente apostar na existência de Deus. É isto que diz Pascal. Ora bem, imagina os missionários que vieram para aqui, os dominicanos, os jesuítas, virem para a América Latina com esta filosofia, esta teologia,
para indoutrinar os indígenas? Chegarem aqui ao Brasil ou à América Latina e dizer, olha, eu não tenho a certeza se Deus existe, mas a gente vai apostar na existência de Deus. Obviamente falhariam, não podiam ter resultados. Portanto, a teoria do Pascal ficou fora completamente da filosofia ocidental. Até hoje, o que interessava eram as provas cartesianas da existência de Deus. Foram essas que dominaram a teologia, que aliás saía da minha universidade, da Universidade de Coimbra, onde ainda hoje temos os livros todos que os antropólogos liam, eram muito mais competentes que os executivos do Banco Mundial de hoje, porque eles aprendiam o Tupi-Guarani, aprendiam as línguas, estudavam. Vejam o que fez o José Anchieta. Quantas centenas de páginas o Anchieta teve que escrever para explicar aos indígenas que Deus era uma coisa pessoal. Porque é uma coisa completamente estranha para uma cultura aqui amazónica ou andina. Para quem não há, a religião é outra coisa, é a espiritualidade, é o caráter sagrado dos rios, das montanhas, das árvores. Não tem personalidade. Explicar aos indígenas que afinal havia um Deus que era um senhor que ainda tinha barbas e que era branco e aquela coisa toda, claro, obviamente, sendo do Oriente Médio era muito mais escuro do que a gente pode imaginar do que era. Mas fizeram no branco, obviamente. Não? E homem, além do mais. Como eu digo, se Deus fosse um ativista de direitos humanos, não sabemos se é ele ou ela. Mas é evidente que toda a cultura cristã o criou como ele, obviamente. Nem sabemos, até pode ser transgênero, não sabemos. Não temos nenhuma ideia. Eu aí sou um bocado como Pascal. Eu nem aposto. A minha diferença em relação ao Pascal. O Pascal ficou fora da tradição por causa disto. É uma tradição riquíssima. O outro exemplo é o de Montaigne. Vocês lembram-se de Montaigne, dos ensaios de 1580? É um trabalho notável de um grande filósofo, que saiu da tradição filosófica e passou para a literatura porque cometeu um erro extraordinário do ponto de vista dos objetivos da dominação colonialista da Europa naquela altura. Foi quando aquele indígena brasileiro, no ensaio Os Canibais, certamente conhecem, não é? Que era um indígena brasileiro, que, como era costume na altura, como sabem, levava os indígenas para a Europa, punham-nos numas jaulas, como se fosse uma coisa de circo, e andavam pelas cidades europeias a mostrar aos indígenas. E quando chegou a Nantes, o Montanha foi ver a feira, o circo, obviamente, pediu o intérprete, ele era tupi, e aqui assim, bem, ponham aí o intérprete que eu quero é perguntar-lhe uma coisa. E ele então perguntou a este indígena, vocês consideram-nos aqui na Europa, vocês são bárbaros e selvagens, mas olha lá, o que é que você acha destes aqui que estão aqui fora? Vocês sabem que a gente anda a lutar uns com os outros há 30 anos, a guerra dos 30 anos, entre protestantes e católicos. Acreditamos no mesmo Deus, mas temos uma ligeira diferençazinha. E por causa dessa ligeira diferença, andamos-nos a matar uns aos outros. Você acha que isto é civilização ou que é barbárie? Estão a ver a inversão que o Montaigne faz? Os bárbaros eram os que estavam fora da jaula, eram os que estavam lá dentro. É evidente que esta tradição filosófica tão pouco podia ficar. Portanto, a mim o que me fascina é a estreiteza do que ficou como cânon da cultura ocidental e, portanto, da filosofia e da ciência ocidental. Podíamos dar 1000 exemplos. Um outro recente do meu trabalho. Aqui os meus pós-doutorandos, como a ler e outros nem conhecem, porque esse acaba mesmo ainda está no forno. É o Santo Agostinho. O Santo Agostinho é africano. Nasceu no que é hoje a Argélia, na cidade de Argélia. Obviamente que era muito mais escuro do que a gente pode imaginar. O Santo Agostinho, depois de toda a iconografia que se fez sobre ele. Não é? Mas não é só isso. É ler a Cidade de Deus como um documento anticolonial. Porque ele tem muita coisa na Cidade de Deus que é uma crítica do imperialismo romano. Só que nunca se fez esta análise, só hoje é que se começa a fazer. Eu próprio só me interessei por Santo Agostinho africano, que era uma coisa que estava esotérica há muito tempo. Que é realmente como é que este Santo Agostinho foi realmente um homem que criticou o colonialismo e o imperialismo romano, porque ele era um homem do Magrebe. Claro, nunca ninguém soube isso, quer dizer, nunca ninguém se interessou se este homem era do Magrebe e se tinha uma cultura, que era uma cultura crítica do próprio Império Romano, apesar de depois de ser absorvido, obviamente, por o Império Romano, obviamente. Não é? Portanto, há toda uma seletividade no que é considerado conhecimento legítimo e o que não é. E só o conhecimento legítimo é que chega à universidade. Como eu dizia hoje de manhã, a universidade é uma instituição para o conhecimento dos vencedores. O conhecimento dos vencidos fica fora. Ora bem, grande parte do conhecimento dos vencidos é o conhecimento popular, é o conhecimento urbano, é o conhecimento dos quilombolas, é o conhecimento
sem terra, é o conhecimento dos indígenas, é o conhecimento dos homens e das mulheres nas favelas, nos bairros populares. E é aí que me leva ao terceiro estádio da epistemologia do Sul. É tentar começar a validar formas de conhecimento a partir das experiências dos que têm sofrido as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Precisamente porque não é possível distinguir os três. Eles são autónomos relativamente, mas o capitalismo não é compreensível sem o colonialismo, nem o patriarcado e vice-versa, no tempo em que a gente hoje vive. E por isso é muito difícil, por exemplo, ter um fim de uma discriminação racial numa sociedade capitalista. E por isso é que as lutas deviam ser mais unidas, porque aqueles que lutam contra o capitalismo acham que não existe colonialismo. Os que lutam contra o patriarcado acham que não existe nem capitalismo nem colonialismo. E é essa a divisão. O neoliberalismo unifica cada vez mais o capitalismo internacional e os movimentos cada vez se dividem mais. Portanto, as epistemologias do Sul é uma tentativa de trazer os 4 conceitos fundamentais, a sociologia das ausências, a sociologia das emergências, a ecologia dos saberes e a tradução intercultural, tentar ter outra maneira de entender o conhecimento, onde o conhecimento científico tem um lugar fundamental, mas onde há todos os outros conhecimentos que têm que ter um lugar também muito importante. E que realmente depende dos objetivos para que a gente quer saber. E de facto, muitos dos autores, mesmo da tradição eurocêntrica, tiveram essa angústia. O próprio Max Weber estudou muito sobre a Índia e a China, por exemplo. E sobretudo os mestres dele, quem foram os mestres dele? Schopenhauer e Nietzsche. Foram homens que realmente tentaram pensar nisto. O livro Die Wille der Natur, A Vontade da Natureza, do Schopenhauer, é uma ideia hinduísta e confucionista da natureza, como um ser vivente. Só que é uma ideia que não tem nenhuma corrência para o conceito de natureza cartesiana. Mas é totalmente inteligível para os indígenas deste continente. E para os quilombolas, a terra é terra-mãe. A terra é território, a terra é identidade cultural. A terra é viva. E nós pertencemos a ela, em vez dela nos pertencer a nós. Portanto, são outros conceitos que nós estamos a trabalhar, e há 3 áreas em que nós trabalhamos sistematicamente. Uma é a relação indivíduo-comunidade, porque é fundamental ver nos debates epistemológicos que o nosso conhecimento científico, nas ciências sociais, muito particularmente, parte da ideia de que a unidade fundamental do conhecimento é o indivíduo. E é o indivíduo que constitui comunidades. Apesar da realidade parecer contradizer tudo isso, dado que o ser vivo, o homem e a mulher, são dos seres mais dependentes à nascença. E, portanto, nós temos a ideia de que o indivíduo é que cria a comunidade. Outras culturas, outras tradições é o contrário. A comunidade é que cria o indivíduo. É por isso que o conceito africano de indivíduo, porque o conhecimento, obviamente ficaria aqui horas, da epistemologia nós passamos à ontologia. Porque os procedimentos do conhecimento são procedimentos de ser. É o que nós entendemos por ser. Quem é? O que é o ser? Ora, na filosofia africana Ubuntu, não existe a palavra ser. Existe a palavra Ubuntu, que é eu sou porque tu és. Quer dizer, ninguém existe individualmente. Eu sou porque tu és. Tentem convencer deste conceito ontológico os corretores da Bolsa de Valores do mercado financeiro. Eu sou porque tu não és. É que seja, é preciso derrotar o outro para eu ganhar. É por isso que nós vemos hoje jovens, que é essa ideia da solidariedade total, da forma de capitalismo mais antissocial que a gente hoje tem, daquele jovem, corretor da Bolsa, funcionário de um banco, que é um jovem, chefe de família, colabora, obviamente que é membro de uma das igrejas, católica ou protestante, evangélica, tem filhinhos, leva-os ao jardim, trabalha com toda a comunidade, até contribui para as obras comunitárias. Quando se senta ao computador é um psicopata assassino. Ele senta-se no computador e se vê que há um país que está com dificuldades financeiras e que se pode especular na bancarrota daquele país, ele especula. E ao especular vai criar desemprego, vai criar morte, vai criar sofrimento nas famílias, vai privatizar a saúde, vai privatizar a educação. Ele não vê, ele só vê o ecrã. Isto é o que eu chamo a dronificação da política. São os drones. Os
mercados financeiros operam exatamente desta forma. Quem está a matar no Afeganistão está em frente a um computador em Nevada. Não vê gente a morrer. Vê apenas um programa de computador. E, portanto, estas concepções ontológicas, o saber está ligado a esta epistemologia. E a epistemologia é esta ontologia. Mas ela é extremamente excepcional do ponto de vista global. O que é excepcional é o que vigora como conhecimento e como ontologia ocidental universal. Porque estas concepções de terra vivente, de terra-mãe, de madre-terra, de Pachamama, encontramos no confucionismo, encontramos no hinduísmo, encontramos em todas as epistemologias africanas. Só a concepção capitalista, colonialista e patriarcal que a modernidade ocidental criou a partir das ideias cartesianas e que teve muito debate interno. A gente hoje que aceita tudo isso, vocês nem conseguem pensar fora da distinção entre corpo e alma. E, no entanto, Spinoza diz: esta é a distinção mais estúpida que alguma vez alguém inventou. E ele era um discípulo de Descartes. Mas escreveu isto na Ética. Porque realmente a gente pensa com o corpo. Nós não podemos pensar nada sem ter um corpo. E é por isso que a nova economia política das epistemologias do Sul é uma economia que olha para o corpo. Não é apenas a economia capitalista, é o corpo, e sobretudo o corpo sofrido das mulheres, dos gays, dos afrodescendentes, aqueles que sofrem na carne a estigmatização por essa visibilidade do corpo, que é a coisa mais abstrusa e absurda da dominação do mundo. Para que continuar a distinguir a alma? Tem todos uma alma igualzinha para Deus, mas o corpo estigmatiza-se, foge dele, discrimina-se, tem-se racismo, etc. Não pode ser. E realmente Spinoza tinha razão. É uma distinção estúpida. Como é também uma distinção estúpida, se calhar, a distinção entre natureza e sociedade, que é também totalmente ocidental. Eu também o disse. E por isso, na altura, foi considerado que Spinoza era um panteísta. Porque atribuía a divindade à natureza. Não era nada. Ele apenas dizia que não há possibilidade de distinguir entre a natureza e a sociedade. Porque realmente a natureza está em todo lado, os diabos. Por que a gente distingue, faz estas distinções? E é por isso que eu conto nesse último livro, que ainda não está disponível em português, por que razão é que Spinoza, em 1677, quando estava para morrer, era tão perigoso. As nossas ideias hoje não podem causar superioridade, curiosidade e naturalmente instigar ao pensamento. Eu acho que é ótimo. Vivemos hoje em sociedades onde é possível essa criatividade das ideias. Mas tenhamos cuidado, está um privilégio que nos deve criar uma responsabilidade ao nosso saber. Porque homens e mulheres que trabalharam muito antes de nós não tinham essa liberdade das ideias. O Spinoza, quando morreu, estavam muitos espias, os seguranças privados, como agora chamaríamos, os espiões à volta da casa dele. Ele que era um homem com 40 anos, ele morreu com 40 anos, cheio de silicone nos pulmões, porque o seu trabalho era fazer lentes para os óculos, para nós. E claro, não havia naquela altura máscaras, não havia proteção, de maneira que quem polia as lentes naturalmente ficava cheio de pó dentro dos pulmões. E foi assim que ele morreu. Humilde, numa casa de um carpinteiro, à volta dele cheio de espiões. Para quê? Para saberem se na altura em que o Spinoza ia morrer, ele era um charlatão. Era preciso provar que o Spinoza era um charlatão. E as suas ideias eram perigosas. Essas ideias do panteísmo. Porquê? Porque, obviamente, um homem, obviamente nessa altura não se fala sequer das mulheres, um homem é inteligente. E um homem inteligente tem que acreditar em Deus, na existência de Deus. Como é que Spinoza não acredita na existência de Deus? Que ele acreditava, mas eles é que pensavam que ele não acreditava, não é? Portanto, este homem, no momento de morrer, vai chamar o confessor. Porque ninguém, na altura da morte, vai manter essa charlatanice. Ele vai confessar. E vai chamar o confessor. Puseram os espias à volta da casa dele para ver se vinha o confessor ou não. Seria o triunfo das autoridades religiosas da Holanda, naquela altura, ser finalmente Spinoza um charlatão. Obviamente que não veio confessor nenhum. Ele morreu. Esta ideia de ideias perigosas, ideias que punham em causa o poder, é muito importante. E este saber, digamos assim, mais heterodoxo, ficou de fora da narrativa do Ocidente. E hoje não é por
a inovação dos intelectuais. É que hoje o mundo, realmente a globalização neoliberal está a trazer um mundo pós-ocidental. O protagonismo dos povos afrodescendentes, dos povos indígenas, que não estavam sequer na história da teoria crítica. Não estavam na história da teoria crítica. Pelo contrário, os indígenas sempre foram um resíduo histórico. Não eram de modo nenhuma classe revolucionária. E naturalmente os negros também. Como ainda hoje dizia de manhã, como é que o grande teórico social da sociologia norte-americana, a analisar a sociedade americana, pôde escrever toda uma obra de muitos volumes sem nunca referir a palavra escravatura. Como se pudesse entender os Estados Unidos ou o Brasil sem a escravatura. Absolutamente constitutivo destas sociedades. Aliás, das sociedades colonizadoras, porque é preciso descolonizar não apenas o colonizado, mas o colonizador. No século XVIII, 25% da população era negra, em Lisboa, população de Lisboa. E não eram escravos apenas, eram negros livres também. Isso não ficou no nosso sangue, mas não ficou na nossa identidade. Porquê? Porque há seleções que as sociedades fazem. E é por isso que nós aqui no Brasil, em que felizmente, finalmente a sociedade chegou à conclusão que era uma sociedade racista e que precisava lutar contra o racismo e tomar medidas contra isso, estamos apenas no começo. Porque se permitiu o acesso às novas instituições que estes grupos discriminados não tinham, mas o currículo continua o mesmo. Os preconceitos da história, da literatura continuam os mesmos. É preciso alterar, é preciso pôr a escravatura e o colonialismo no centro, porque ele continua até hoje. E, portanto, é outra fase, é outro trabalho, que tem que ser feito e que tem que ser feito por todos. Não é? Portanto, as epistemologias do Sul é um pouco a reivindicação de uma outra maneira de olhar o mundo, esta maneira de que a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. É basicamente isso. E, portanto, a transformação do mundo também pode ser por outras vias que não aquelas que estão inscritas no paradigma ocidental. Basicamente é isso. E é nisto que a gente tem vindo a trabalhar. Desculpem se me alonguei demasiado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Boaventura. Nós temos um tempo limitado, o Boaventura tem um outro compromisso importante. Aí nós podemos fazer 2 regulares perguntas, 5 perguntas cada vez. Eu pediria que fossem orais e sucintas. Os 2 microfones, o funcionário de ideias estão à disposição. Rafael. Boa tarde, professor. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da formação de estados plurinacionais, como é o caso da Bolívia. Há pouco tempo o senhor teve conversando lá com uma professora Silvia Chacante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Obrigado. Júlio. Boa noite. Eu gostaria de saber, dentro de uma perspectiva relativista, não sei como adotar, a articulação de uma soberania nacional frente aos mercados internacionais e ao neoliberalismo enquanto fenômeno internacional, como as nações isoladamente, ou dentro da ideia desse paradigma de soberania nacional estrita, podem